Que negócio é esse, Sebrae? 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 Bem-vindos ao episódio 32 do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Eu sou Camila Campos e nossa conversa de hoje é sobre o mercado de games. Muito se engana quem pensa que os jogos são coisas de criança ou só diversão. Pelo contrário, o mercado de games se transformou em um negócio que tem movimentado bilhões mundo afora. Quer descobrir as oportunidades para empreender nesse segmento? Então vem com a gente, porque está começando mais um episódio do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? E para falar desse mercado de jogos, convidamos Lucas Matos, um dos criadores do game Dandara, eleito entre os top 10 da revista Time em 2018 e o melhor jogo para a Apple TV em 2020. Para quem não sabe, gente, Lucas é game designer e cofundador da empresa mineira Longhat House. Ele desenvolve jogos autorais independentes, games conhecidos como indies. É uma honra receber você aqui, Lucas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. E para dar várias dicas para potencializar o seu negócio nesse segmento, a gente trouxe o analista do Sebrae Minas e especialista em estratégias de inovação e tecnologia, Evandro Carmo. Evandro, obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Oi Camila, oi Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que o nosso bate-papo de hoje aqui seja um incentivo para os empreendedores que querem iniciar sua carreira no mundo dos games. O mercado de games é um dos maiores do mundo e conquista mais espaço ano após ano. Para se ter uma ideia do crescimento desta verdadeira indústria, mesmo na pandemia, o mercado de games faturou quase 178 bilhões de dólares em 2020, uma alta de 21% em relação a 2019, segundo a estimativa da consultoria holandesa Newzoo. Em 2021, apesar de uma expectativa de retração de 1% do mercado mundial de games, as receitas do segmento devem chegar a 175 bilhões de dólares até o fim do ano, com um contingente de quase 3 bilhões de jogadores de games ao redor do mundo. Aqui no Brasil, esse mercado deve ultrapassar os 12 bilhões de dólares em 2021, cifra que faz do país o maior da América Latina em faturamento e o 12º do mundo. Resultado que mostra que estamos bem, mas que podemos ir além. Afinal de contas, gente, criatividade é o que não falta para os brasileiros. Temos aqui nesse episódio um exemplo com todo esse potencial. Lucas, conta pra gente como que o game virou um negócio para você. Bom, eu conheci o meu sócio, o João, na universidade ainda, né? A gente estava no curso de Ciência da Computação e a gente já tinha o interesse de trabalhar com jogos, só que o mercado brasileiro, a indústria brasileira ainda não é uma indústria que tem aquela capacidade de contratar a mão de obra, né? Então a gente sabia que talvez o nosso caminho, o melhor caminho seria a gente fazer por conta própria, né? Começar nosso próprio estúdio. E aí foi o que a gente fez já pro final do curso e daí que começou, né? A Longhat House. E como que a Dandara chegou tão longe? Bom, a Dandara a gente começou ali em 2015 e a nossa ideia era realmente um projeto pequeno, focado no celular, né, que é até um mercado um pouco mais fácil de entrar. Então, assim, o nosso escopo era bem menor do que o que a gente atingiu. O Dandara, a gente conseguiu inovar bastante na mecânica da exploração e do combate nessa tela de toque, né, que é uma coisa, e até focar, assim, num jogo mais difícil que exige uma atenção do jogador, que é uma coisa mais rara no celular, onde a maior parte seria os jogos free-to-play, né, jogos casuais. E aí a gente depois pensa que história a gente pode contar a partir dessa mecânica, né? Daí veio a ideia da Dandara, que é essa menção à Dandara dos Palmares, uma figura histórica brasileira, que existe um debate se ela é uma lenda ou não, mas o fato é que ela é uma figura muito importante para a luta do movimento negro. Trazer a Dandara já abriu, assim, as portas para a gente começar a procurar outros elementos e fazer menções e referências a outros elementos da cultura brasileira, que eu acho que ajudaram muito o Dandara a se destacar, assim, no Brasil, como o brasileiro gosta de ver a sua cultura e ver esses elementos em um jogo, que não é uma coisa muito comum. E lá fora também o pessoal gostou muito de conhecer, né? Muita gente não sabe o contexto histórico do Brasil. O próprio nome dela convida a pessoa a querer saber um pouco mais sobre o que aconteceu aqui, sobre a história da escravidão, né? Que isso lá fora as pessoas realmente não têm esse contato. Então, assim, eu acho que isso ajudou muito o Dandara a destacar na questão da narrativa também. Em 2016 a gente foi finalista
finalista no Big como o melhor jogo brasileiro, aquilo já deu um impulso, né, no jogo. E a partir dali a gente conseguiu uma publisher, que é uma publisher sueca, chama Raw Fury. E essa empresa, né, ela trouxe investimento. A partir dali a gente conseguiu, né, focar 100% no projeto, conseguiu chamar um artista para trabalhar com a gente. E esse escopo foi crescendo com essas portas que foram abrindo, né? E aí chegar no console foi um grande passo. Nas plataformas, né, a gente lançou para praticamente tudo. Tem no iOS, tem na tvOS, foi considerado o melhor jogo para tvOS no ano passado. Vale lembrar, né, pessoal, que no caso da Dandara, criada pelo Lucas, mesmo se tratando de um jogo na área de entretenimento, há nesse mercado outros nichos que vão além da brincadeira, literalmente. Não é isso, Evandro? É isso mesmo, Camila. Nós observamos ao longo dos anos, né, o início da formação desse mercado no Brasil, ele caminhava muito para o campo do entretenimento. Nos últimos anos, né, como se discute muito sobre experiência do usuário, sobre inovação e principalmente sobre desejabilidade, a gamificação ela tem entrado em setores como educação e como experiência do cliente em algumas empresas. E a gente percebe toda uma construção diferenciada nessa jornada que vai ser realizada, a jornada do cliente, né, como a gente diz na teoria. É importante porque eu acredito que abriu novas portas para empreendedores desse ramo. Agora, uma dúvida que eu tenho é assim, a maioria dos jogos feitos no Brasil são para videogames ou para celulares, Evandro? Eu acho que depende muito do nicho, né, do segmento de atuação assim do cliente, mas para o início é relativamente mais fácil, não sei se o Lucas vai concordar comigo, o empreendedor começar a desenvolver o que a gente chama de mobile, né? As plataformas são mais amigáveis assim, até o encontro de uma publicadora, de uma publisher mesmo, né? No caso, para você desenvolver um jogo para console, né, videogame, geralmente você tem que ter alguns tipos de contato lá dentro, ou você tem que ter algum acordo, né? E essas coisas são muito difíceis de você construir quando você ainda tá começando e você nem tem um projeto, não tem alguma coisa para mostrar. Então, é muito difícil você partir já da ideia de desenvolver jogos para essas plataformas. Acontece, é possível. E hoje é mais possível, né? Na época que a gente começou, essas plataformas eram bem inacessíveis, até mesmo o computador, que já é uma plataforma mais fácil de distribuir, você pode fazer por conta própria. Para você alcançar um público, colocar numa loja igual a Steam, que é uma grande loja no computador, na época era uma coisa que você dependia de um acordo com a Steam, você dependia de ter uma aprovação prévia deles. Hoje em dia você já paga um valor fixo e pode pôr seu jogo lá. Assim, se a gente pudesse dizer um time corte, é muito da maturação do empreendedor, né? Assim, ô Lucas, eu acho que o empreendedor que começa a desenvolver um jogo, a disponibilização dele em função do acesso, né? Nem todas as pessoas têm um console ou têm um console que é como a gente chama aquele aparelho de videogame. Então, a disponibilidade dele na plataforma mobile, que é via celular, ela alcança uma fatia maior de pessoas no primeiro momento, o que ajuda esse estúdio, de certa forma, a ganhar maturidade para evoluir. Então, assim, eu acho que tem esse time de maturação, você observa ali também todos os pontos que não foram fechados na plataforma mobile e evolui para um console no segundo momento. E o público dele é muito diferente. Então é importante o desenvolvedor, por exemplo, que está começando e resolve ir pelo caminho do mobile para depois ir para os consoles, é importante ele entender que o processo de desenvolvimento dos dois são diferentes e que se ele tem um objetivo assim, ele tem que evoluir certas características ali que ele não vai ter no free-to-play, entendeu? Falando ainda para quem pensa em desenvolver jogos, né? Como formalizar o negócio, gente? E qual que seria a estrutura mínima para começar profissionalmente, Evandro? Olha só, depende muito de repertório, né, assim, para formalização. Porque o início do sonho, vamos colocar assim, né, quase sempre começa na faculdade. Então a gente, em parceria com a Associação Mineira de Jogos a Game, a gente faz algumas game jams. Essas game jams são imersões onde através de um desafio ou através de uma ideia, seja ela local ou seja ela global, quando eu digo global, assim, de uma associação internacional, esses jovens começam a desenvolver nesse evento, e esse evento é ininterrupto, né, uma maratona mesmo. Antes da pandemia a gente fazia presencial no Sebrae ou em outros locais também, existem movimentos independentes, e ali eles desenvolvem esse jogo, e esse jogo pode ser apresentado para uma publicadora. Esse é o momento em que essa determinada publicadora, publisher, como a gente diz, a gente tem que olhar o que ela vai exigir, se é uma empresa formalizada, se é uma empresa com uma estrutura mínima de pessoal, a divisão também, que eu acho que é bastante interessante, assim, mas existe uma certa confusão quando a gente discute mercado de jogos, porque a gente está falando da indústria, né, indústria que
criativa, e até a terminologia para denominar um negócio no ambiente de jogos é estúdio, né? É uma startup de games. Então tem uma certa diferença nisso daí. Para formalizar, vai depender muito de quantos jogos esse estúdio tem, qual tipo de volume de transação financeira que pretende se fazer e observar principalmente qual mercado esse estúdio quer entrar, com qual publicadora. Eu acredito que a formalização ela é quase que pedida em um certo momento, né? Então, por exemplo, com a gente trabalhou muito tempo sem a renda, né? Desenvolvendo os jogos, e na hora que a publicadora entrou, que aí a formalização foi necessária, né? Porque aí a gente já ia começar a receber valores do exterior, então a gente precisava criar conta no banco e começar a fazer o câmbio e as notas fiscais, etc. Então, assinar o contrato. Assinar contrato como empresa, né? Então essas coisas, elas são meio que pedidas, né? E você perguntou também sobre qual que é a estrutura que a empresa precisa ter para começar, né? Eu acho que isso vai variar muito, mas uma das coisas que a gente tem nos jogos, que talvez seja muito específico dessa área, é que você pode começar, às vezes, uma pessoa com um computador, ela pode desenvolver um jogo, né? E aí vai depender muito, eu gosto de pensar assim, que depende muito, né, dos conhecimentos, então você tem que ter os conhecimentos das áreas e o tempo para desenvolver o jogo que você quer. E aí isso vai ditar, assim, a equipe que você precisa, se você é capaz de fazer tudo, se você precisa de mais alguém, e o dinheiro, né, que você precisa, se você precisa de um budget, se você precisa de um orçamento maior, se você é um estudante, você tá trabalhando durante a escola ali e tem a ajuda da família, por exemplo, então você tem um certo tempo já para começar, né? A orientação que a gente dá para vários empreendedores que têm interesse de levar isso a sério. Primeiro, você tem interesse de levar isso a sério? Isso é um projeto de vida ou é um hobby que você tem? Em alguns casos é um hobby, a gente está falando de arte aqui, nós não estamos falando de business puro. Isso pode se tornar business, negócio, mas nem sempre é assim que funciona. Então, a recomendação que eu dou é, para o empreendedor que tem interesse de levar isso muito a sério, desenhe um projeto, mapeie ali as principais publicadoras que tenham interesse, porque também é muito parecido com o mercado de startup. Algumas publicadoras têm interesse numa segmentação específica de jogo. E o que eu tô dizendo? É um jogo de aventura, é um jogo de terror, é um thriller. Então, assim, eu tenho que buscar uma publicadora, e a gente tá falando tanto de publicadora que a gente precisa explicar o que é uma publicadora para quem não conhece. É a empresa responsável por dar publicidade para aquele jogo e fazer ele alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que talvez uma das questões que levem as pessoas a fazer essa pergunta da formalização é que na maioria dos mercados você pensa em construir a empresa primeiro, né? E aqui nos jogos a gente tem que partir de um jogo primeiro. Então, assim, você começa dos seus jogos e esses jogos vão começar a exigir essa estrutura da empresa. É muito difícil você partir do nada, a não ser que você já seja uma pessoa experiente da área, ou você vem, às vezes a gente tem, por exemplo, pessoas que saem da grande indústria, né? E aí resolvem abrir o próprio estúdio. A não ser que você esteja nesse caso, é muito difícil você chegar e abrir uma empresa de jogos do nada sem nem ter aquela comprovação de que você consegue criar jogos, entendeu? Então, primeiro vem a ideia, vem criação, a ideia do jogo. a arte, sim, e depois se pensa em um negócio. Sim, na hora que você começa a ter a necessidade de distribuição desse jogo, até a necessidade de ter contratos, né, com outras empresas, do marketing, você precisa ter um nome para o seu estúdio, né? Então, isso tudo vai criando essa necessidade de formalização. Olha, e como eu já disse no início dessa conversa, o mercado de games não se restringe a desenvolvedores. Há uma cadeia de profissionais envolvidos nesta verdadeira indústria de games, como roteirista, criadores de trilhas sonoras, desenhistas e tantos outros. No entanto, a maior parte desses profissionais trabalha de forma autônoma e informal, o que dificulta a terceirização de vários serviços. Vamos ouvir a pergunta de Vitor Pieve, de Belo Horizonte. Aqui é o Vitor, fundador do grupo Maildoll. Hoje nós somos duas marcas, nosso foco é o desenvolvimento de games protagonizados principalmente por pessoas LGBTQ+. E um dos grandes desafios que a gente tem hoje no mercado é que a gente quer trazer mais pessoas de outras áreas, principalmente pessoas LGBTQ, para desenvolver roteiros sobre jogos. E a gente encontra muitas vezes essas pessoas, mas às vezes são pessoas que não têm nenhum tipo de formalização, ou às vezes são pequenos grupos que, né, estudam e desenvolvem roteiros. E a gente, na hora que vai trazer essas pessoas, tem muita dificuldade justamente porque elas não são formalizadas. E a minha pergunta é nesse sentido:
como o Sebrae pode ajudar essas pessoas a se formalizarem para entrar na indústria dos games, né, entendendo toda essa questão burocrática que existe, enfim, como o Sebrae pode dar um suporte para novas pessoas entrarem na indústria dos games e trabalharem, produzirem roteiros para esse universo. Então, eu acho que a gente precisa observar primeiro qual segmento que esse cliente está localizado, para a gente entender eventualmente se ele pode ou não ser microempreendedor individual. O que eu recomendo para o empresário é que sugira para esses prestadores de serviço procurarem um Sebrae, para que a gente possa entender mais sobre a atividade dele, nos canais oficiais do Sebrae, no site e no 0800, para que a gente possa dar a orientação adequada. Tá certo. E, Lucas, e você? Como que é a produção dos seus jogos na sua empresa? Tem uma equipe própria ou vocês recorrem a esses profissionais autônomos? Inclusive, essa pergunta do Vitor é uma coisa que a gente tem demais na indústria, que são alguns estúdios pequenos, formalizados, e também não tem, por exemplo, a capacidade de contratação de um funcionário. Então, precisa buscar essa terceirização, meio de freelas e pessoas, contratos menores, né? E assim, a gente, no nosso estúdio, a gente já fez também, né? Vários tipos de contrato e forma de trabalhar. Então, a gente já teve, por exemplo, artistas externos que trabalhavam, né, às vezes só uma arte, a arte da capa do jogo, aí a gente procura essas pessoas, ou então alguém da narrativa só para fazer, por exemplo, uma revisão do nosso texto. A gente faz esse tipo de trabalho com pessoas de fora, e é muito importante pra gente sempre elas estarem formalizadas, né? A emissão da nota fiscal é uma coisa que a gente precisa. A gente tem encontrado pessoas que têm esse suporte, né? E é uma coisa que a gente sempre cobra. Várias atividades, igual o Evandro falou, possibilitam o MEI, que é um sistema muito fácil, né, da pessoa poder se formalizar. Nem todas suportam, então é importante notar isso e procurar o Sebrae, igual ele falou. Empreender realmente não é tarefa fácil. São várias situações que geram muitas dúvidas nesta jornada. Por isso, se você está com alguma dificuldade de entender o seu negócio, faça como o Vitor Pieve e mande sua pergunta para a gente pelo direct do Instagram do Sebrae Minas. Quem sabe sua pergunta será respondida aqui por um de nossos especialistas do Que Negócio é Esse, Sebrae? Não podemos deixar de falar que é incrível como hoje em dia os games têm chegado muito próximos da realidade. Além dos recursos de última geração, os gráficos de alta definição fazem os games parecerem filmes, deixando os personagens, as paisagens e os ambientes onde a ação acontece cada vez mais reais. Lucas, quais tendências e recursos tecnológicos são usados para o desenvolvimento desses jogos? Tem ficado muito acessível, né, a desenvolver jogos, assim, no sentido de as ferramentas estão ficando muito poderosas e a gente tem uma capacidade de criação muito grande com elas. É importante, principalmente para quem está começando, eu acho que até estudante, quem está começando mesmo a aprender, que geralmente fica muito entusiasmado com essas artes, com esses gráficos realistas, entendeu a dimensão, né, de certos jogos e como é que funciona. Por isso é importante, por exemplo, conseguir diferenciar o que é uma indústria indie, né, o nosso setor que trabalha com jogos autorais, jogos geralmente de escopo menor, ou, por exemplo, a AAA, que é a indústria gigante que faz jogos que custam mais de 40 milhões de dólares, né, para produzir, que existe uma diferença muito grande de capacidades aí. E para entrar, né, nessas indústrias existem diferentes habilidades. Então, por exemplo, na indie, como a gente trabalha com equipes menores, é muito importante a multidisciplinaridade, a pessoa ser capaz de cobrir ali várias coisinhas, né? Enquanto nessa indústria gigante é importante a pessoa, às vezes, focar naquilo que ela quer, às vezes é uma arte, e essas indústrias elas acabam procurando pessoas com habilidades muito específicas, né? Então são coisas diferentes. No Brasil a gente ainda não tem a capacidade de absorver essas pessoas que estão procurando coisas tão específicas assim. É mais raro, né, essa absorção no mercado. Então as pessoas acabam tendo que procurar alguma coisa no exterior. E aqui a gente acaba ficando com essa indústria mais indie mesmo, que a pessoa precisa saber um pouco variado, e é importante a pessoa, por exemplo, é um artista, conseguir trabalhar ali com, às vezes, fazer a animação e a modelagem 3D e a texturização, esse tipo de coisa é importante. Agora, Evandro, quais são as principais etapas para desenvolver um game? Quanto tempo pode levar? Olha, Camila, é uma resposta um tanto quanto difícil, né? A gente quantifica a arte, assim. Então eu vou começar falando, assim, da versão mais simples. A versão mais simples, ela pode começar com uma ideia e ser desenvolvida numa maratona, por exemplo, que a gente chama de Game Jam, né? Específica para esse
para esse mercado de jogos, ou pode levar meses de desenvolvimento. Eu acho que depende muito da narrativa que se quer contar, do desafio que se quer colocar e como você quer impactar o seu público. Então, assim, se a gente fosse eleger etapas, eu acho que a primeira etapa é a ideia, né? O que você quer construir de fato, como você quer impactar de fato. Uma segunda etapa seria desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, entendendo como você quer impactar, onde você vai mapear se eu preciso de músico, se eu preciso de roteirista, se eu preciso de artista, e a partir daí você vai construindo esse protótipo, que pode caminhar de um dia a uma semana ou até anos de desenvolvimento. Eu acho importante, talvez, frisar aqui, né, que o desenvolvimento de jogos não é uma coisa previsível, que você consegue fazer, por exemplo, muita gente pensa que vai ter uma ideia, vai estruturar a ideia, sei lá, estabelecer tudo que vai ter dentro do jogo, e aí manda pra produção, e aí vai demorar, sei lá, esse tempo X e vai conseguir terminar. O processo da criação de um jogo, ele é muito iterativo, ou seja, você faz ali uma alteração, testa, não ficou bom, ficou bom. A demanda do que você vai ter que fazer, ela vem à medida do desenvolvimento. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente ver alguns jogos, né, os jogos que as pessoas estão esperando, e aí eles são adiados. Isso é muito comum, ou então eles não são tão adiados e aí eles saem com muitos problemas, bugs, talvez, ou até alguma coisa que não ficou divertida, e depois com alguma atualização o desenvolvedor resolve. Isso se dá, às vezes, dessa dificuldade que a gente tem de prever exatamente como vai sair o jogo no futuro. A gente tem uma ideia, a gente parte, claro, de uma ideia do que poderia ser legal, mas isso vai se desenvolvendo com o tempo, né? Então, igual o Evandro falou, a gente faz ali um protótipo, faz um protótipo, melhora o protótipo, adiciona mais coisa, prototipa outras coisas. A próxima fase, ela vai depender muito da resiliência, e aí talvez seja a chave, né, de tornar aquilo um negócio. Porque se eu vou apresentar aquilo para o mercado, para uma publicadora, para uma publisher internacional, eles vão pedir uma série de mudanças e alterações que talvez não caminhem tanto na história ou no formato que o artista, que o desenvolvedor ou que o estúdio quer. Então, essa fase de apresentação é o que a gente já discutiu anteriormente. É quando o protótipo é apresentado para grandes publicadoras ou para grandes empresas que querem de fato publicar esse jogo, querem dar publicidade para esse jogo. Essa, normalmente, é a fase onde um estúdio que ainda não é formalizado se formaliza para poder ter acesso a esses contratos, para poder conseguir transacionar esses valores e logo escalar essa ideia, né? O início da escalagem dessa ideia, a transformação da ideia em um negócio de fato no setor de games. Se você acha caro o preço cobrado por um game, então você não tem ideia dos impostos altíssimos que são cobrados dentro e fora do Brasil. No censo da indústria brasileira de jogos digitais em 2017, as desenvolvedoras de games apontaram como pontos fracos do mercado a alta carga de tributos que acaba levando uma parte grande dos lucros e da receita do empreendedor. Alguns tributos citados são os de importação de equipamentos como computadores e outros dispositivos físicos, e os softwares, que são as ferramentas para a produção do movimento dos jogos digitais e internalização de receita. Evandro, quais são as tributações específicas desse mercado? Olha só, Camila, é interessante, né? Assim, para o empresário que está começando, ele vai se deparar com um universo um tanto quanto complexo, assim, não existe um caminho a seguir, uma tributação específica, assim. O principal desafio que eu acredito num primeiro momento é se formalizar para conseguir ter acesso aos diversos benefícios dessa formalização, qual seja, conseguir fazer venda para mercado externo, assinar contrato com grandes publicadoras, conseguir ter seu produto sendo comercializado em plataformas de consumo de massa. Então eu acho que esse é um dos principais pontos. Sobre tecnologias, eu acho que vai muito de encontro à pergunta anterior que a gente estava conversando. A gente sabe que não é tão barato assim equipamentos, softwares, entre outras coisas, muito em função de alguns impostos e tributos que esse produto eventualmente vai sofrer, dependendo do mercado que ele venha, né? Então, eu acho que em nível de desafio, é mesmo entender qual fase você está e como a gente vai traçar esse roteiro assim, sou um desenvolvedor iniciante, eu quero chegar no patamar de uma grande publicadora, que eu acho que é o sonho
de todo estúdio, né, Lucas, que tá começando. Não sei se de todo, mas pelo menos de alguns, né? Eu acho que alguns eles têm o sonho de correr com as próprias pernas, né? E conseguir não precisar, talvez, da publicadora. Mas a publicadora, ela adiciona uma grande ajuda, né? Não só na questão do custo do financeiro. Eu acho que traz muito know-how, assim, a publicadora. A publicadora está pro estúdio de games como a IPO está para uma startup, sabe assim? Alcancei o meu status, cheguei em algum lugar. Nem todos os estúdios querem, de fato, mas isso é um desafio interessante, assim, o processo. E aí, obviamente, a cada passo que se dá, quanto mais esse estúdio aumenta de tamanho, existem tributações específicas que vão incidir, dependendo do mercado que ele está localizado. Existe também alguns custos, né, que talvez não são tão conhecidos. Por exemplo, se você vende seus jogos nas lojas americanas, por exemplo, na Steam, existe uma tributação do próprio Estados Unidos. Então você ali paga uma taxa para a loja da Steam do seu jogo e depois você paga uma taxa para os Estados Unidos e depois o dinheiro chega aqui e você paga uma taxa para o governo, né, como imposto. E a publicadora, por exemplo, ela pode ter essa taxa dos Estados Unidos, ela existe porque a gente não tem no Brasil um acordo comercial específico para isso com os Estados Unidos. O Brasil não tem. Ou então, se você tiver, por exemplo, uma sede da empresa nos Estados Unidos ou uma filial lá dentro, você não precisa pagar essa taxa. Então, uma forma e é uma taxa alta, se não me engano. Então, alguns estúdios, eu já vi estúdio, por exemplo, que abre lá uma filial só para evitar essa taxa. E as publicadoras, elas às vezes já oferecem isso, porque elas já têm, às vezes, uma filial lá dentro, ou então elas são de algum desses países que tem acordo comercial. Então, essa é uma questão que deixa, às vezes, o desenvolvedor novato em grande desvantagem, né? Porque ele tá pagando uma coisa ali que aquela pessoa já mais estruturada, ela não precisa pagar. Não há como negar, né, gente, que os preços altos dos jogos estimulam a pirataria. Quais são as consequências diretas dessa pirataria? Tanto para quem produz um jogo original, como para quem compra e também para o governo e a sociedade como um todo, gente. Eu vejo, por exemplo, uma preocupação muito maior na indústria grande, porque ela trabalha com milhões de usuários, e aí talvez ele pode ter um impacto grande, né, porque a gente está falando de milhões de pessoas. Quando a gente trata, por exemplo, da indústria indie, muitas vezes você já vê o desenvolvedor um pouco menos preocupado com essa questão, às vezes até lançando o jogo em DRM Free, que a gente chama, que é quando você pode só compartilhar o arquivo do jogo, e isso é suficiente, você vende, mas ele é muito fácil de compartilhar, e isso às vezes ajuda o jogo a se deslanchar, né, porque assim, você passa, não diria a pirataria ajuda o jogo, mas assim, a facilidade de distribuição, do boca a boca, do contato das pessoas terem com o jogo, acaba sendo uma vantagem. Então a sua preocupação com a pirataria, ela não pode se tornar uma coisa que ela acaba, vamos dizer assim, piorando o seu produto como um indie. Às vezes, se a pessoa se preocupar demais em proteger o código, ela está transformando o jogo dela numa coisa mais difícil para o jogador ter acesso. E aí isso talvez dificulta mais a disseminação do jogo dele. Então eu acho que para a gente parar e ficar preocupado com a pirataria depende do seu tamanho, depende do tamanho do seu público, depende da forma como aquilo está afetando. A gente vê, por exemplo, no Free-to-Play, que ele já tem alguns sistemas de moeda dentro do jogo, né, que você pode comprar por fora, e aí as pessoas às vezes hackeiam e atrapalham ali esse sistema, e isso às vezes atrapalha os sistemas dessa empresa de medir como as pessoas estão jogando, às vezes atrapalha na hora que você tem um ranking de melhores jogadores, a pessoa ali tá atrapalhando, você vê os jogadores que estão usando a pirataria, o hack e acessando o jogo de uma forma não esperada, e tá atrapalhando. Então assim, vai variar muito a forma como isso impacta cada desenvolvedor e a forma de preocupação que eu recomendaria a pessoa se preocupar, né? Eu acho que para alguém, por exemplo, do nosso tamanho, esse tipo de preocupação acaba se tornando um gasto que vai ter um impacto muito baixo, né, na sua venda depois. É óbvio que vai depender muito do porte dessa empresa, né, assim, até para dimensionar o alcance disso, mas eu acredito que, de certa forma, quando a gente tem um jogo sendo transacionado por uma empresa que não é a sua empresa de origem, a gente, obviamente, vai prejudicar ali os artistas, roteiristas, produtores que produziram aquilo. E, obviamente, os impostos advindos dessa transação que seriam utilizados ou deveriam ser utilizados para ser aplicados em ações de desenvolvimento da sociedade e até de maior fomento do mercado, também vão ser prejudicadas por isso. Então, eu acredito que a gente precisa olhar com atenção para essa questão, para que as pessoas e a sociedade em geral não sejam afetadas por ela. Como falamos, não é nada barato desenvolver jogos, principalmente no Brasil. Então, onde buscar recursos ou investimento nesse mercado, Evandro? Investimento nesse mercado é uma questão
complexa, como todas as outras são, aliás. Mas o que eu acredito, e o Sebrae Minas tem um trabalho muito consolidado nesse sentido, é de ajudar cada vez mais a profissionalizar para atrair investimento. Eu preciso fazer com que essas empresas se tornem interessantes, eu preciso criar uma ambiência a ponto de tornar o mercado de Minas Gerais interessante o suficiente para atrair investimentos estrangeiros e até investimentos governamentais. É óbvio, assim, que é um mercado relativamente novo, eu não sei se o Lucas vai concordar com esse meu posicionamento, e a gente, de certa forma, está se apresentando tanto para a sociedade civil quanto para o governo, relativamente novo, que eu digo em nível de desenvolvimento em Minas Gerais. Mas eu acho que é uma crescente, assim, as pessoas estão se interessando por essa temática, até motivo dessa nossa conversa de hoje, e por estarem se interessando pela temática, cada vez mais eu acredito que com um trabalho bem concentrado a gente vai conseguir atrair investimentos. Hoje ainda é extremamente complexo, porque eu preciso desmistificar na cabeça de um investidor que eu não estou falando de entretenimento somente, eu não estou falando de um trabalho de faculdade, eu estou falando de uma indústria que gera muito dinheiro, principalmente fora do Brasil. Eu acho também que, até como experiência assim, nossa de desenvolver aqui, né, em Minas Gerais e no Brasil, a gente sente muito, às vezes, que a gente tá abrindo várias portas, né? Assim, por exemplo, quando a gente consegue esse contrato com a publisher do exterior e depois a gente vê essa publisher trabalhando com outra empresa brasileira, ou então eles sempre presentes aqui no Brasil em eventos de negócios. Só pelo fato da gente ter conquistado isso, a gente já criou uma facilidade para outras pessoas, né? Esse exemplo, por exemplo, desse outro estúdio, ele já vem conversar com a gente quando ele fecha o contrato deles para falar assim, nossa, como é que vocês fazem a questão do serviço, a legalização, a questão da receber esse dinheiro do exterior, o câmbio. E a gente percebe, né, há pouco tempo atrás, por exemplo, a gente viu uma empresa de amigos que estavam formalizando e abrindo conta no banco, e a dificuldade do banco de entender o que era isso, desenvolvimento de jogos, preocupado, por exemplo, com lavagem de dinheiro, se esse dinheiro tá vindo do exterior. Eu lembro do banco indo no nosso escritório para ver eles trabalhando e falando assim, entendi, é isso que vocês estão fazendo, a gente pode criar a conta, pode fazer o câmbio. Então, assim, à medida que a gente faz isso, a gente vai abrindo portas, né, e os desenvolvedores que vêm atrás, eles já têm ali alguma infraestrutura, alguma coisa. E os jogos produzidos aqui no Brasil são mais consumidos pelo mercado interno ou fora do país? O consumo em massa no Brasil, ele é reduzido, assim, eu não sei precisar grandes estúdios que produzem aqui e conseguem ter um mercado quase que acima de 80% no Brasil. É mais comum os nossos estúdios produzirem e fecharem negócios com publicadoras de fora, e a distribuição, obviamente, ela vai acontecer lá fora. Acontece dentro do Brasil, mas eu acho que a participação, aí quando eu digo de participação, eu estou falando a participação do consumo de produtos brasileiros no Brasil, ela é menor do que a participação internacional nesse sentido, né? Assim. No nosso caso, por exemplo, o Dandara, ele vende mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas o Brasil, ele ainda é o segundo lugar, o que já é uma representação muito grande, né? Porque os Estados Unidos, eles sempre têm esse número maior mesmo. Mas a gente conseguir tantos jogadores brasileiros aqui para ficar em segundo lugar, já demonstra, sim, uma aceitação muito grande do público brasileiro. Agora, falando também em estímulo, gente, grandes eventos de games estão sendo realizados no Brasil. Quais são os principais eventos e por que é importante os empreendedores desse segmento estarem atentos a eles? Existem diversos festivais, e eu vou citar um deles aqui porque a gente, sempre que acontece de maneira presencial, leva uma turma de empreendedores para lá, que é o Big Festival, que eu acho que é o que, até no início da fala do Lucas, foi o que oportunizou para ele acesso. Eu tenho diversos outros cases de empreendedores mineiros que a gente levou para lá, e é um ambiente onde você tem acesso a grandes publicadoras com perfis diferentes, e eu acredito que esse fit, né, esse matchmaking que a gente chama de interesses entre quem quer e quem busca, é que eu acho que vai fazer grande diferença na vida do empreendedor e do estúdio que se propõe em lançar esse negócio. Nossa, quanta coisa importante, né? A gente falou nesse episódio sensacional. Lucas, se você fosse dar algumas dicas para quem quer empreender nesse mercado de games, quais que seriam, hein? Nossa, é muita coisa, né? Eu acho que uma coisa importante é a pessoa saber que não existe um caminho trilhado, asfaltado, bonitinho para você. Existe, assim, a gente ainda se sente, né, como indústria de jogos, a gente se sente explorando novos caminhos, tentando descobrir, tentando desbravar as opções e abrir essas portas.
portas, né? Claro que já veio gente antes da gente, a gente já consegue ter uma ideia, seguir, a gente vê os estúdios mais novos e até estudantes conseguindo seguir alguns caminhos que a gente tem visto na indústria, mas é importante ter essa noção, né? Que não existe uma fórmula. Uma outra coisa, é importante a pessoa ter a noção do que ela quer, porque, igual eu falei, tem muitas formas de você fazer jogos. A gente nem falou aqui, por exemplo, de adver games, de serials games, né? Que são os jogos, por exemplo, até acho que o Evandro deu uma mençãozinha ali, por exemplo, para jogos para escola, né? Para gamificação nas escolas, etc. Então, é importante a pessoa ter a noção do que ela quer. Se ela quer, por exemplo, seguir um caminho mais próximo do nosso, por exemplo, de indie games, né? Que são os jogos autorais, fazer aquela coisa que é mais artística, mais pessoal, não ficar restrito àquilo, você é um grande programador. Teve momentos que a gente estava trabalhando com arte, teve momentos que a gente está trabalhando com marketing, tem hora que a gente está trabalhando com financeiro, com a questão da narrativa. Então é importante a pessoa ter essa noção e começar pequeno também, porque começar é muito importante. E aí a gente vê muito desenvolvedor começando grande, pensando assim, vou fazer o jogo dos meus sonhos. Não faz isso, né? Começa pequeno, porque o começar já te coloca dentro da indústria, onde você vai conhecer outras pessoas, ter alguma coisa para mostrar o quanto mais cedo. E também não esperar, quem está, por exemplo, numa universidade, esperar aquela matéria, aquele curso que vai te fazer criar jogos. É começar de forma mais independente, tem que correr atrás, começar o quanto antes para poder já dar aquele passo inicial para dentro da indústria, conhecer outros desenvolvedores. Por exemplo, eu comecei ali mais pro final do curso, né? Mas quando a gente lançou o nosso primeiro joguinho de celular, que não teve retorno financeiro, mas que foi um grande passo pra gente, porque ali a gente entrou na indústria, ali a gente conheceu outras pessoas, entendeu? Muito obrigada, Lucas Matos, cofundador da Long Hat House. Muito obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar toda a sua experiência com a gente, tá? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, espero que ajude a mais desenvolvedores, né? A gente não vê, uma coisa legal é a gente nunca se vê como competidores, então a gente tem uma indústria que é muito coletiva, ela gosta de trabalhar junto, a gente gosta de compartilhar, a gente está sempre aberto também para quem quiser tirar uma dúvida, mandar uma mensagem e ver o pessoal crescer junto com a gente. Agora, Evandro, em relação aos problemas com a gestão do negócio nesse segmento, quais os cuidados que os empreendedores devem estar atentos? Eu acho que muito olhar para o mercado, né? Assim, a gente está falando de um produto artístico que por muitas vezes tem o DNA do artista ali assinado, mas nem sempre vai ser atrativo para algum mercado, então acho que é necessário entender. Eu vou falar uma coisa que eu sempre digo: persistência é diferente de teimosia. A gente precisa entender a diferença dessas duas coisas e principalmente buscar cada vez mais se profissionalizar, tanto em nível de formalização, mas como no exemplo do Lucas, por exemplo, estar em contato com o mercado, ter acesso a esse mercado, para você conseguir fazer ali seu networking, para você conseguir fechar novos negócios, para que você consiga se apresentar ao mercado e para que as pessoas te conheçam de fato. Estar sempre atento às inovações que são constantes e não perder a grande magia, que é a magia do criar, de encantar as pessoas com o trabalho. Eu acho que é isso que me encanta nesse mercado, a possibilidade de criação dessas pessoas. É artístico, é inovador, toca nosso coração num lugar muito diferenciado e eu acredito muito, muito mesmo, que Minas Gerais, Belo Horizonte e todas as regiões de Minas precisam se empenhar para que a gente consiga valorizar esse perfil de negócio que é tão diferente, tão distinto, mas que existe, né? É uma indústria que existe e que a gente precisa valorizar. Evandro Carmo, analista do Sebrae Minas, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e volte sempre, hein, ao Que Negócio é Esse, Sebrae? Obrigado, Camila. Sempre um prazer estar aqui. Quero agradecer o Lucas também. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigado. Desejo a todos os empreendedores aí que querem trilhar seu caminho, negócios na área de gamificação. Boas-vindas. Venham com a gente que é muito bacana. Acho que vocês vão gostar. Nosso episódio acabou, mas calma! No site sebrae.mg você encontra muito conteúdo para empreender no mercado de jogos, desde consultorias de marketing, gestão e finanças, a programas direcionados como o Programa de Pré-Aceleração Fator S ou Sebrae Connect, uma plataforma que reúne empresas com as melhores soluções do mercado para te ajudar a resolver os maiores desafios do dia a dia do seu negócio. E nossa saga pelos segmentos e nichos de mercado dessa segunda temporada do podcast do Sebrae Minas continua. No episódio 33, vamos falar sobre startups.
com a participação mais que especial do fundador da Simpla, Rodrigo Cartacho. Curtiu? Então não deixe de seguir o canal do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Na sua plataforma de áudio favorita. Acompanhe os conteúdos feitos para quem deseja abrir ou melhorar a gestão do negócio. Até lá, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?